O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem seriam os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Jesus disse então aos 12: e vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste 21º domingo do tempo comum a conclusão de um bloco de evangelhos que tratavam do sacramento da Eucaristia e que foi interrompido para na semana passada celebrarmos juntos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Para entender esse evangelho, a gente precisa lembrar o que Jesus falou. Primeiro, ele multiplicou os pães. Depois, ele disse que ele era mesmo o pão vivo descido do céu. E no terceiro domingo, nós ouvíamos Jesus dizer: a carne que vocês irão comer é o meu corpo, e o sangue, aquilo que eu farei de entrega na cruz. E aí ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Terminamos então com esta fala de Jesus. Logo após ele se declarar como verdadeira comida e verdadeira bebida, lembrando que a carne é a sua vida histórica e o sangue é a sua doação na cruz. Jesus percebe então que os discípulos se escandalizaram quando ele disse isso. Por isso, no evangelho de hoje, eles vão dizer: esta palavra é dura, é difícil para nós escutá-la, é difícil para nós entendê-la. Por quê? Jesus estava se dando como verdadeiro alimento, a sua carne matando a nossa fome de Deus e o seu sangue selando a nova e eterna aliança. No entanto, para um judeu, ouvir esse tipo de coisa era algo muito estranho, até porque no Levítico
tinha escrito em uma das leis que era proibido, de forma absoluta, consumir sangue humano ou carne humana. Eles, na verdade, estavam pensando que Jesus falava da sua carne mesmo e do seu sangue mesmo. E para alguns deles, um grande escândalo. Imagina, o que Jesus está falando? Mandando a gente comer da carne dele e do sangue dele. Vejam que então eles começam a reclamar, a dizer: onde já se viu alguém dizer isso? Nós não podemos nem acreditar em alguém que diga uma coisa dessas. Jesus percebe e diz então a eles: se isso vos escandaliza, imagina só quando vocês virem a minha ressurreição. Aí pronto, vocês vão ficar mais assustados ainda. Vejam que aqui então, Jesus percebe que no meio daquilo, alguns deles não tinham fé. Inclusive, a gente sabe que Judas o entregou e que lá no capítulo 15 ou 16, quando Jesus oferece a ele o pão molhado no vinho, Judas não aceita. Judas foi um dos que não acreditou que Jesus poderia ser o verdadeiro alimento. Até por isso o traiu. Vejam então que aqui chega um determinado momento que muitas pessoas dizem: eu não consigo entender isso, eu não tenho, como a gente diria hoje, maturidade para compreender tal coisa, então eu vou deixar de segui-lo. E Jesus então volta-se para os 12 e pergunta a eles: vocês também querem ir embora? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e a gente tem que entendê-la a partir de duas dimensões. A primeira, Jesus, quando está explicando sobre a Eucaristia, ele vai dizer assim: olha, para entender este mistério, e nem todos vão entender, é preciso primeiro ter fé e que o próprio Pai atraia a pessoa até mim. Então, nós aqui hoje podemos nos sentir felizes e gratos, porque Deus nos atraiu a Jesus Cristo. Deus nos fez entender esse mistério. Deus nos fez perceber a grandeza de a cada dia do Senhor nos alimentarmos com seu corpo e sangue. Nem todos acreditam, nem todos vão comungar, nem todos têm fé suficiente para olhar no pão e no vinho e acreditar que ali está Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, e que ali está o grande pão vivo descido do céu, que mata a nossa fome de Deus. Vejam que então, por primeiro eu diria, se estamos aqui, é porque o Pai nos atraiu a Cristo, e isso para nós deve ser motivo de grande alegria. E no segundo ponto, a gente precisa entender, quando Jesus diz que Ele é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida, que muitos não acreditarão. De fato, o cristianismo, desde a reforma protestante, quando se dividiu por conta de uma interpretação equivocada, todo o protestantismo não acredita na Eucaristia, não acredita que Cristo se dá como alimento, não acredita no corpo e sangue de Cristo. Nós, no entanto, acreditamos e temos uma fé segura que, de fato, a Eucaristia é o próprio corpo e sangue de Cristo. E aí, então, Jesus faz a pergunta fundamental: vocês também querem ir embora? Vocês também não querem acreditar? E aí Pedro vai dizer a ele: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro então declara aquilo que cada um de nós tem que ter no coração com muita clareza: não temos outro caminho, não temos outra verdade, não temos outra vida a não ser a vida em Deus. E ao mesmo tempo,
A Eucaristia é de fato verdadeiro alimento. Cristo entregue, vida que dá vida a cada um de nós. E aí, Jesus, sem dúvida nenhuma, vai propor que esse alimento se estenda a cada um de nós na última ceia. Por isso ele diz: façam isso em minha memória. Então, a cada dia, a nossa fé tem que ser amadurecida, porque Deus nos atraiu até aqui. Ao mesmo tempo que nós temos essa escolha, essa decisão dos apóstolos, nós temos na primeira leitura um texto muito semelhante. Um momento em que Josué, na terra prometida, reúne todos as 12 tribos e diz assim a eles: olha, nós estamos cercados de deuses. Todos os povos vizinhos têm seus deuses particulares. A grande pergunta é: a quem vocês vão seguir? Josué tinha consciência de que estava no fim da sua vida, de que, na verdade, o seu ministério de coordenar o povo de Deus, assentado na terra prometida, já estava chegando ao fim. Ele então resolve reuni-los, questionar, provocar. Foi Deus que nos trouxe até aqui, Ele que nos libertou da escravidão. Mas a quem vocês querem seguir? E aí ele diz: eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, todos lá reunidos disseram: nós também, Josué, nós e nossa família, conscientes de que Deus cuida de nós, nos tirou da escravidão, nos trouxe até aqui e nos ama, nós e nossa família serviremos assim como você ao Senhor. Então vejam, nós temos aqui 2 episódios de decisão. Josué no Antigo Testamento perguntando: a quem você quer seguir? Jesus no Novo Testamento perguntando: vocês também querem ir embora como os demais? E vejam, hoje, concluindo esse grupo de evangelhos sobre a Eucaristia, nós somos chamados a responder com convicção: não vamos embora, Senhor, serviremos a Ti, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, todos esses dias, sem que a gente percebesse claramente, nós cantamos o mesmo salmo: provai e vede quão suave é o Senhor. É esse o convite a nós hoje, percebermos que é o Senhor a quem devemos amar e seguir, que é Ele. Percebermos que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Percebermos que estando com Ele, não estaremos sós. E percebendo que não há outra palavra que nos leve à eternidade do que o próprio Verbo de Deus encarnado. O que eu desejo é que todas as nossas famílias sirvam ao Senhor e que tenhamos Ele, de fato, como a grande palavra de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.